Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um pouco diferente, tá? Como vocês sabem, aqui no meu canal eu gravo a minha rotina, o meu dia a dia, como mulher, esposa, dona de casa e mãe de uma criança autista, né? E aí, postando os meus vídeos, que eu venho postando diariamente, eu recebi um comentário de uma mãe que estava pedindo para eu gravar um vídeo falando sobre os sinais de autismo que eu percebi no meu filho antes de chegar ao diagnóstico, né? Porque ela tem um filho também, ela tá com suspeita de autismo. E eu achei interessante, porque como essa mãe, gente, que fez esse comentário, existem várias outras mães que estão aqui na internet, no YouTube, procurando uma referência, procurando um sinal, uma ajuda, porque tem um filho com suspeita, às vezes é uma avó que tem um neto que tem suspeita, é uma tia que tem um sobrinho que ela vê que ele é um pouco diferente das outras crianças e não sabe o que pode ser, não sabe por onde começar, suspeita de autismo, mas não sabe quais são os sinais de autismo. Então, no vídeo de hoje, gente, eu vou falar para vocês da minha experiência como mãe de uma criança autista, quais foram os sinais que eu percebi no meu filho que me levaram a correr atrás do diagnóstico, tá? Deixando bem claro para vocês que eu não sou nenhuma profissional da área, não tenho formação nenhuma na área de autismo, de transtornos mentais, eu só sou uma mãe e vou compartilhar hoje aqui a minha experiência com vocês, tá? Eu quero deixar esse vídeo bem objetivo, não enrolar muito, tá bom? E aí eu também fiz uma colinha aqui, porque são muitas coisas para eu não me perder, depois não esquecer, né? Porque a gente entra no assunto, depois vai indo para outra, acaba se perdendo. Então eu anotei aqui quais foram os sinais que eu percebi no meu filho que me levaram a desconfiar que ele tivesse autismo, tá? Isso desde o nascimento dele, porque o autismo, a criança já nasce com autismo, tá? Então, vamos lá, gente. Vou começar aqui. Vocês vão ver olhando pra cá porque eu tô lendo mesmo pra eu não esquecer de nenhum, tá bom? Então, o primeiro sintoma que eu percebi no meu filho foi o sono, desde que ele nasceu, tá? Ele sempre teve o sono muito agitado e muita dificuldade de dormir. Quando pegava no sono, era um sono muito leve, acordava por qualquer barulho, qualquer coisa, tá? Quando ele era bebezinho, 2, 3, 4 meses, eu achava que era porque era bebê, tinha cólica, tal. E aí eu achava que era normal, mas aí ele foi crescendo e o sono não foi melhorando, né? Porque a tendência é o sono ir melhorando. E o sono dele não foi melhorando, foi piorando, né? Então foi um dos sintomas que eu falei, geralmente uma criança ela dorme, ainda mais um recém-nascido, ele dorme bastante, né? E com meu filho foi o contrário, tá? Então ele tem o distúrbio do sono. Não faz parte do autismo. O distúrbio do sono é uma comorbidade que pode estar associada ao autismo. Alguns autistas têm e outros não. Entre 40% e 80% dos autistas têm o distúrbio do sono, tá? Outro sinal muito evidente, que foi o que mais me levou a correr atrás do diagnóstico, foi o atraso na fala, tá? O Arthur, ele começou a falar com 3 anos e meio. Então, assim, quando ele tinha 1 ano, 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, não falava, não mandava beijo, não dava tchau. Essas coisas assim, ele só balbuciava, dá, babá, mas sem função assim nenhuma, entende? E aí eu comecei a desconfiar, porque eu tenho outros sobrinhos, convivo com outras crianças que têm a mesma idade do Arthur, e a gente compara, querendo ou não, né? Na mesma faixa de idade, fulano já faz isso, Arthur ainda não faz e tal. E aí, tipo, 2 anos sem falar nenhuma palavra, aí eu já estava certa de que tinha algo errado, né? Então, o atraso de fala foi um dos estopim, assim, que fez eu procurar o pediatra, um profissional. Outro sintoma, chamar e não ser atendido, gente. Então, ele podia estar fazendo qualquer coisa. Porque, assim, como uma criança típica, você fala assim, Arthur, ele vai parar e vai olhar pra você, né? E com o Arthur, a gente falava Arthur, 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 e ele simplesmente continuava fazendo o que ele estava fazendo. Ele não olhava quando ele era chamado, ele não atendia a gente. Também foi um sintoma bem evidente, assim, pra mim, que tinha algo errado. Outro sintoma, estereotipia, que são movimentos e comportamentos repetitivos, tá? Então, por exemplo, o Arthur, existem vários tipos de estereotipia, mas eu vou falar do Arthur. Ele rodava muito em volta do próprio corpo, batia muito assim os pés no chão, no mesmo lugar, como se ele estivesse correndo, sabe? Mas no mesmo lugar.
E ele corria muito também, assim, de um cômodo pro outro, sem função, sem objetivo nenhum. Ele ficava correndo da sala pro quarto, do quarto pra sala, ficava um tempão assim. E de vez em quando também ele balançava as mãozinhas assim, tá? E ele também tinha bastante estereotipia vocal, que era de ficar repetindo quando ele tava começando a falar isso daí, tá? Que ele ficava repetindo algumas falas que ele via nos desenhos, ou até as coisas que a gente mesmo falava, ele ficava repetindo, às vezes, aquilo ali o dia todo. Outro sintoma, rigidez cognitiva, que é a dificuldade de mudança que eles têm. Falando do Arthur, ele tem dificuldade de qualquer mudança na rotina, na vida dele. Então, por exemplo, mudança de caminho. Ele faz o mesmo caminho todo dia quando ele vai e volta da escola. Se a gente tiver que mudar a rota por algum motivo ou passar em um outro lugar tal, ele já sente, ele já começa a falar é por aqui, não é por ali. E isso pode até desencadear uma crise, tá? Dependendo da criança. O Arthur já teve, hoje em dia ele tá mais controlado, a gente vai trabalhando, ele tá entendendo melhor. Mas já aconteceu de causar crises nele, uma simples mudança de caminho. Outra coisa, em casa, os brinquedos dele é sempre no mesmo lugar e na mesma ordem. Por exemplo, eu arrumo os ursinhos dele na cama dele. Então eu arrumei, a primeira vez que eu arrumei eu deixei daquele jeito. E ele viu, então os outros dias tem que ser sempre na mesma ordem. Eu não posso mudar de lugar que ele mesmo vai e coloca na ordem que estava antes. Então, assim, ele tem dificuldade com mudança de tudo, sabe? Tudo que for relacionado à rotina dele, algo que ele já está acostumado a ver ou a sentir, tem que ser do mesmo jeito. Tem que comer no mesmo prato, tem que sentar no mesmo lugar do sofá, tem que sentar no mesmo lugar da mesa. Sabe, se esses dias mesmo o pai dele tava sentado num cantinho do sofá, que é o cantinho que ele gosta de ficar. E aí na hora que ele viu o pai dele sentado ali, ele queria sentar, ele falou, vai papai, pro seu lado, porque aqui é o lado do Arthur. Então é isso, gente, tem que ser sempre a mesma coisa, tá? Isso é rigidez cognitiva, é dificuldade em mudanças. A dificuldade de comunicação e interação social, porque assim, mesmo que a criança não fale, existem outras formas alternativas de comunicação. Por exemplo, apontar, mostrar, imitar, enfim. E a criança autista tem dificuldade nisso. Arthur, fala pra mamãe o que você quer. O que você quer? O que você quer? Fala pra mamãe. Fala, é porque a mamãe tá filmando, você não quer falar. Fala pra mamãe o que você quer. O que você pediu pra mamãe? Você quer o quê? Eu quero mamar. Você quer mamar? Mamãe vai fazer. E hoje, por exemplo, que ele está falando, ele fala de tudo. Ele fala de tudo e você entende perfeitamente. Porém, ele tem a dificuldade de se expressar, que é a dificuldade na comunicação. Então, por exemplo, frases como porquê, onde, quando, como, ele não consegue explicar pra você, por exemplo, por que o Arthur fez isso. Ele não consegue falar o porquê, ele vai falando coisas, o Arthur fez isso, às vezes ele repete o que você fala, ou às vezes ele simplesmente não responde, porque ele não consegue se expressar. Ele sabe falar, ele já é considerado verbal, fala de tudo, mas tem a dificuldade na comunicação, e com isso vem a dificuldade de interação social, porque tem um grupinho de crianças lá brincando, por exemplo, com os meus sobrinhos, que são primo deles da mesma idade, né? Eles estão brincando lá embaixo de esconde-esconde, de pega-pega. E aí ele vê e ele quer participar da brincadeira, ele quer interagir. Ele não sabe como fazer pra chegar, pra interagir, pra começar a brincar. Então, às vezes, ele chega muito perto, assim, do rosto da criança, fica fazendo alguma gracinha e tal. E aí, quando ele tá brincando, ele tá correndo junto com as crianças, mas ele não entendeu o conceito da brincadeira, que no caso eu tenho que bater a cara, esconder, quem for achado é a vez daquela pessoa. Ele não entende, então ele corre junto, ele se esconde porque ele quer ficar junto. Só que daí quando ele chega uma hora que ele vê que a brincadeira tá sem graça, porque ele não entende qual é o conceito da brincadeira, ele acaba saindo e brincando sozinho e ficando no cantinho dele, tá? Então tem essas dificuldades de comunicação e interação social. Outra coisa, não saber esperar, gente. O Arthur literalmente não sabe esperar. A gente tem trabalhado muito isso com ele, trabalhamos também nas terapias, né? Ele melhorou muito, mas ainda assim ele tem muita dificuldade de esperar, tá?
Então, por exemplo, numa fila, pra mim ficar numa fila com o Arthur é praticamente impossível, não tem condições, tá? Se ele quiser me falar alguma coisa e naquele momento que ele quiser me falar eu não puder ouvir, ele não consegue, eu tenho que parar tudo que eu estiver fazendo e dar atenção pra ele que ele quer me falar algo. Quando eu não posso, que eu faço assim pra ele, que é pra ele esperar, ele vai e fala pro pai dele ou fala pra outra pessoa, mas ele tem que falar naquela hora, ele não consegue esperar, tá? Outro sintoma é a forma de brincar que é disfuncional. Por exemplo, ele não tem interesses por brinquedos. Isso desde pequenininho, ele não mostra interesse por brinquedos. Às vezes, quando é algo novo, é coisa de 5 minutos, abriu ali, viu o que é e já larga, tá? E quando ele pegava um carrinho, uma bola, alguma coisa pra brincar, vou dar um exemplo pra vocês do carrinho. Ele pegava o carrinho pra brincar, qual é a forma que se brinca com o carrinho? Você põe no chão e vai empurrando o carrinho, né? No caso, o Arthur pegava aquele carrinho e ficava brincando de girar a roda do carrinho. Então, esse é o brincar disfuncional. Ele não dava função pro carrinho, aquela função correta, tá? Outra coisa também que ele fazia com os brinquedos e com tudo, porque ele brincava com panela, com colher, com as minhas tapué, com tudo que ele pegava na mão, ele enfileirava ou ele empilhava, tá? Isso sempre, sempre, tudo. Qualquer coisa que ele pegasse na mão dele que tivesse mais do que 2 ou 3 peças, ele ia enfileirando tudo ou ia empilhando tudo e ele passava horas fazendo aquilo. E eu via que ele se sentia muito bem, ele sentia uma satisfação em fazer aquilo, que ele fazia, depois ele olhava, ele batia a palma, ele desmanchava e fazia de novo. Então, o brincar disfuncional também é um sintoma que ele teve, tá? Hipossensibilidade, busca por estímulos e resistência à dor. Tem alguns autistas que vocês devem conhecer que tem hipersensibilidade, que é aquele autista que geralmente sempre fica com fone abafador de ruídos, né? Que eles têm sensibilidade à luz muito forte, a sons muito altos, a alguns ruídos, acaba deixando eles mais agitados e pode até desencadear uma crise, né? No caso do Arthur, ele tem hipossensibilidade, que então torna ele mais resistente a esses estímulos. Então, por exemplo, se ele gostar muito de algum som, algum barulho, ele quer ouvir aquele barulho muito, muito alto, porque ele tá buscando aquele estímulo para ele, entendeu? Uma luz, vamos supor, ele olha para uma luz diferente, de cor diferente, uma luz azul, uma luz vermelha, e ele quer que aquela luz fique piscando, ou ele quer que aumenta o tom daquela luz, porque ele fica buscando esse estímulo. Ele não tem problema assim com barulho de música alto, de som alto. Outra coisa, ele é muito resistente à dor. Às vezes o Arthur tá brincando, correndo, que ele é muito hiperativo, né? Sobe nas coisas e tal. Às vezes ele cai, daí eu falo assim, nossa, agora machucou. E ele simplesmente levanta e continua a brincadeira como se nada tivesse acontecido. Ele tem muita resistência à dor mesmo, tá? Então quando ele se machuca, que ele vem chorando pra mim, eu já sei que o negócio é sério, que ele realmente se machucou. Então existem esses dois tipos de autistas, os hipersensíveis e os hipossensíveis, tá? Outro sintoma é o nervosismo, irritação, crises nervosas, que ele hoje tá controlado, o Arthur toma medicamento tal, mas sem a medicação as crises são recorrentes, tá? Mas ele tinha bastante quando ele era mais novinho, gente. E assim, aparentemente era sem motivos. Nenhuma crise vem sem motivo, mas aparentemente era sem motivo. Crises assim, nervosa, ele vinha pra cima de mim, pra me bater. Ele apertava os meus braços. Quando não, ele fazia assim nele mesmo, se jogava no chão, jogava as coisas, gritava. Crises nervosas, não é birra. Gente, não é birra, tá? É crise nervosa mesmo. E a gente que é mãe e os profissionais também da área sabe diferenciar uma birra de uma crise nervosa. E às vezes ele tinha essas crises em qualquer lugar. Que a gente saísse na casa de familiares, num shopping, assim, em qualquer lugar, ele tinha essas crises nervosas. E assim, não é normal uma criança típica ter uma crise tão nervosa a ponto de vomitar.
né? Porque o Arthur já chegava até vomitar, de tão nervoso assim que ele ficava. Então, já não é normal também, né? Outro sintoma, gente, seletividade alimentar, tá? Ele comeu bem, assim, até 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, ele comia de tudo. Quando passou dessa fase, ele começou a ser muito seletivo com os alimentos. E assim, gente, não é frescura, é seletividade alimentar mesmo, tá? Eu já tentei até forçar algumas coisas pra ele comer, gente, ele vomita. Ele tem aversão, ele fica com ânsia de vômito. Há algumas texturas de alimentos, há algumas cores. O Arthur, por exemplo, ele não gosta de comer nada muito molhado. Então, sopa, feijão, coisas, a textura tipo de farinha também, coisa esfarelada assim, ele também não come. Coisas verdes, ele não come coisas verdes, então salada, até tempero, coentro, se estiver na comida tem que tirar. Por exemplo, pastel só de carne, pizza, ele come só as bordas da pizza, ele não come. Se eu pedir uma pizza, por exemplo, de calabresa, ele vai comer só a calabresa porque é algo que ele gosta, mas a pizza não. Ele come sempre a borda da pizza, tá? Suco natural não toma. Então, assim, gente, é muito complicada a alimentação, sabe? A gente tem que ficar de olho aí na nutrição, porque por mais que você tente dar, a gente não desiste, né? A gente sempre vai tentando inserir uma coisa ou outra, mas é muito complicado a seletividade alimentar que ele tem. Já precisou tomar suplemento vitamínico, né, para completar a nutrição dele, mas infelizmente ele tem essa seletividade, tá? Outra coisa que hoje ele não tem mais, mas ele tinha, que era a falta de contato visual, tá? Ele não olhava no nosso olho. Esse é um sintoma muito comum no autismo, tá? Quando você fica de frente, assim, pra criança, sabe? A criança, ela desvia o olhar de você. Mesmo você interagindo, você brincando com a criança, ela não fixa o olhar em você, tá? Então, esse é um sintoma muito comum do autismo. Ele tinha quando ele era menorzinho. Hoje em dia, ele já olha bem, conversa, assim, perfeitamente, tá? E tem alguns sintomas que o Arthur não teve, mas tem outros autistas que tem, tá, gente? Então aqui nesse vídeo eu falei os sintomas que o meu filho teve, mas tem sintomas de, por exemplo, andar na ponta dos pés, balançar o corpo assim. Esses o Arthur não teve, mas tem crianças que tem, tá? E tem alguns autistas também, gente, que eles se isolam. O Arthur, ele é um autista que ele quer interagir. Ele não sabe como, ele brinca um pouquinho e depois ele se afasta, mas ele procura essa interação. E tem alguns autistas que não querem, sabe? Que quando a criança chega perto, ele se isola, ele fica no quarto, ele fica no cantinho dele e ele não quer saber de ninguém perto dele, de interação. Tem alguns autistas também que têm a hiperatividade junto, como é o Arthur, que a hiperatividade também é uma comorbidade, tá? Não é uma regra do autismo, assim como o distúrbio do sono, a hiperatividade é uma comorbidade. O Arthur tem essa hiperatividade muito forte, ele é muito hiperativo, não consegue ficar parado. E tem alguns autistas que não têm essa hiperatividade, que são super tranquilos, tá? Então, o autismo, ele é um espectro mesmo, assim. Nenhum autista é igual ao outro, tá? Então, esse vídeo aqui não é pra você comparar, mas o meu filho faz isso, dela não faz. Não. É só pra você ter como se fosse um guia de como foi a minha experiência, pra você poder ver se o seu filho apresenta alguns desses sinais, tá bom? E agora, gente, que eu falei dos sintomas de autismo, eu vou incluir aqui nesse vídeo já também, que eu acredito que pode ajudar muitos pais que estão no começo do diagnóstico, sobre os direitos que os seus filhos têm, o direito que o autista tem. Eu não vou falar todos aqui, eu selecionei aqui os que eu acho que são principais, tá? Mas tem muitos outros, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site onde fala mais sobre os sintomas de autismo, que tem outros sintomas lá que eu não falei aqui porque o meu filho não teve. E também vou deixar o link de um e-book que fala sobre os direitos da criança autista, tá bom? Então vamos lá, o CIPTEA. O CIPTEA é a carteirinha de identificação do autista, tá? Aqui em São Paulo, gente, você consegue fazer no Poupa Tempo, no CRAS ou na prefeitura da cidade. Agora, se você é de outro estado, aí você tem que procurar saber qual é o órgão emissor aí do estado de vocês que faz essa CIPTEA, que é a carteirinha de identificação do autista.
Pra quê? Pegar filas preferenciais, atendimento em hospital. Então você mostra a carteirinha que ali a pessoa já sabe que ele é uma criança com deficiência, ele tem direito ao atendimento prioritário, tá? Passe livre em ônibus, barco, trem, com famílias com renda de até um salário mínimo, tá? Então você vai fazer uma viagem aí para outro estado, ele consegue ter esse passe livre, desde que você comprove a deficiência, tá? E aqui em São Paulo também, eles têm o direito ao bilhete único, que é o bilhete que a gente passa nos ônibus daqui de São Paulo, ou cartão bom também aqui em São Paulo. Se você é de outro estado, você tem que ver qual o cartãozinho que vocês passam no ônibus daí também e saber qual que é o órgão para emitir essa carteirinha do ônibus, tá? Então você faz aqui o bilhete único ou o cartão bom, ou se for circular da sua cidade também tem um cartãozinho que você faz na prefeitura. E aí você passa lá na catraca e você não paga nada. Você passa, a catraca libera, tá? Dá direito a criança e um acompanhante. Então você consegue passar 2 vezes, tá? Também tem direito à isenção do rodízio do carro. Eu não sei se é em todos os estados que tem, gente. Não tenho certeza. Mas aqui em São Paulo a gente tem rodízio do carro, né? Que é o número final da placa. O dia da semana você não pode rodar no centro da cidade. Então, se você tiver uma criança autista, você consegue essa isenção do rodízio do carro e você pode trafegar todos os dias, tá? Também tem direito à vaga especial no estacionamento, então aquelas vagas que tem aquele desenho de uma cadeira de rodas, sabe? A gente também tem direito de estacionar ali, você só precisa emitir a sua credencial. Aqui eu emiti na prefeitura, tá? Então você tem que procurar saber também aí onde que você emite. É uma credencial, que eu acho que tem 5 anos de validade, depois você só renova. Aí você pode estacionar onde tiver aquele símbolo de cadeirante no chão, que é vaga para deficiente, o autista também tem direito de estacionar ali. Aí você estaciona e deixa a credencial lá no carro para comprovar, tá? Tudo que é lazer, gente, parques de diversões, parque aquático, zoológico, aquário, aqueles brinquedos que ficam no meio dos shoppings, tudo que é lazer, diversão, eles têm direito à meia entrada, é direito, tá? Tem alguns parques, alguns lugares que dão a cortesia da gratuidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Parque da Mônica, o Hop Hari, o zoológico, eles não pagam, eles entram de graça, só o acompanhante que paga, tá? Mas a lei é meia entrada, tá bom? Então eles têm direito de pagar meia entrada nesses lugares de lazer. Eles também têm desconto, gente, na passagem aérea, tá? E aí depende de cada empresa a porcentagem de desconto, mas eles também têm desconto em passagem aérea. Também tem direito à isenção de IPVA, né? Você tem que comprovar também, todos esses direitos que eu tô falando, gente, é comprovado mediante a laudo médico, tá bom? Então também tem direito à isenção do IPVA do seu carro e também tem direito ao BPC Loas do INSS. Tem alguns critérios, gente, que vocês precisam cumprir para poder ter direito de receber esse BPC Loas, tá? E aí você dá entrada no INSS, você passa por uma perícia médica e por uma perícia social também, e aí eles vão avaliar se você tem direito ou não de receber o BPC Loas, tá? Você tem vários critérios lá que você tem que se enquadrar para poder receber. E tem muitos outros direitos que eles têm, gente. Eu não coloquei todos aqui, para o vídeo também não ficar muito longo, não se estender e não ficar algo muito cansativo, né? Mas como eu falei para vocês, todos esses sintomas de autismo e os direitos deles, eu deixei o link do site e do e-book aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês terem acesso aí e para ajudar vocês também, para ficar mais fácil para vocês acompanhar, tá? E assim, gente, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, se você é mãe, vó, tia de uma criança que você tem suspeita que pode ser autista ou que já é autista. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você não é mãe, nem parente, mas você conhece alguém que tá com essa suspeita, se você puder compartilhar esse vídeo, eu acho que vai ajudar bastante esses pais, porque assim, no começo, quando a gente fica naquele enigma, né? O meu filho é diferente, mas eu não sei o que pode ser, eu não sei o que é muito angustiante, sabe? E eu lembro que eu ficava muito, antes de eu começar a passar ele no médico, eu ficava muito na internet, criança que tem atraso de fala, o que pode ser e tal. E eu não achava nenhum vídeo, assim, pra explicar, pra me dar uma luz, assim, uma direção, sabe?
eu achava alguns profissionais falando, mas não uma mãe falando na prática como que é e o que poderia ser, né? Então eu espero que esse vídeo ajude muito você, que alcance algumas famílias aí. E o que eu tenho para dizer também como mãe, para você que acabou de receber o diagnóstico ou que está com a suspeita, está em investigação, que assim, não é o fim do mundo, sabe? Não é fácil, é muito difícil, gente. Às vezes a gente fala assim, o meu filho ele é autista leve. Hoje o Arthur é considerado autista leve. No início ele era um autista moderado, tá? Hoje, com muito tratamento, terapia, medicação, ele é considerado um autista leve. Mas é leve, gente, a gente faz assim, ó, leve, entre aspas, porque não é leve. É leve pra quem? Porque só a família que tem um autista sabe o quanto o autismo é pesado. Não é o nosso filho, gente. Não tô falando que o meu filho é um peso, eu tô falando que o autismo, ele tira muita coisa de você, tira muitos sonhos de você, sim, tá? A gente tem costume de falar assim, a gente tá no mesmo barco. Você é mãe de autista, a gente tá no mesmo barco. Mas a realidade é que não, gente. A gente não tá no mesmo barco. A gente pode estar no mesmo mar, mas no mesmo barco não. Porque cada família tem a sua realidade. A família que ela tem uma condição financeira melhor, a realidade do filho dela, daquele autista, é completamente diferente da minha, por exemplo, que não tenho condições financeiras de oferecer o melhor tratamento para o meu filho, de oferecer o melhor profissional para o meu filho, a melhor escola. Meu filho estuda em escola pública, entendeu? Eu queria colocar ele na natação, que é uma atividade física que iria ajudar muito ele, e, inclusive porque ele tem bronquite, então acho que seria bom. E eu não tenho condições de pagar uma natação para ele, sabe? E atividade física no autismo, gente, é essencial. Queria colocar ele numa escolinha de futebol, porque ele adora correr, então eu acho que também seria bom para ele, mas eu não tenho condições de pagar uma escolinha de futebol. Então, assim, gente, são realidades diferentes, é bom a gente ter essa conscientização, tá? É difícil? Mas não é impossível, tá? Deus, ele nunca dá uma prova pra gente maior do que a gente pode suportar. Acredite que em tudo existe um porquê, em tudo existe um propósito, tá? Se Deus permitiu que você tivesse um filho, uma filha com autismo, é porque Deus sabe que você é capaz de cuidar. Muito amor, muito carinho, muita perseverança. Tudo vai dar certo, tá, gente? E é um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não fique se preocupando muito com o futuro. Eu já fiz muito isso, sabe? Isso me causou muitas crises de ansiedade, muito sofrimento, assim. E aí eu decidi, falei, não, a partir de hoje eu vou viver um dia de cada vez. Cada fase vai exigir uma coisa diferente, sabe? Cada etapa da vida dele vai mexer com alguma área da sua vida. Mas enfim, viva o hoje. Se dedique o hoje. Tá? Entrego amanhã na mão de Deus. Que Deus fortaleça vocês, assim como Ele tem me fortalecido, tá bom? E é isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, peço que se inscreva, tá? Por causa do autismo, eu não consigo trabalhar fora, porque meu filho exige muito de mim. Então eu decidi vir aqui pra internet pra poder tentar oferecer uma vida melhor, um tratamento melhor pro meu filho, tá? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo meu, tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!